Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Legislativa. Vamos fazer nossa conexão com o Parlamento Paulista e hoje conversar com a deputada Damares Moura, do PSDB. Muitos assuntos acontecendo na Assembleia Legislativa e a deputada tem novidades aí de leis sancionadas pelo governador João Dória, de autoria da deputada. Eu começo saudando a deputada Damares Moura e já vamos começar falando dessas boas notícias aí que são recentes, né, deputada? Seja bem-vinda. Obrigada, Guga. Cumprimentar todos os telespectadores da TV Alesp, agradecer aí a equipe do Conexão Legislativa, essa oportunidade sempre rica, não é, de dialogarmos com o povo paulista sobre a nossa rotina parlamentar, as novidades, não é, e tudo aquilo que tem acontecido no parlamento, e são muitas as nossas ações, mesmo em meio a esse período de pandemia. Muito obrigada, viu, Guga, pela oportunidade. Pois é, a senhora tem falado aí que não tem parado, né? Que o trabalho é muito dinâmico, mas a senhora teve dois itens do projeto 350 de 2020 de sua sugestão que se tornaram lei. Eu gostaria que a senhora falasse aí para o nosso telespectador como são esses itens que tem muito a ver, né, com o seu mandato, com o seu dia a dia e com a sua luta de vida, né, deputada? Sim, eu vou aproveitar, inclusive, Guga, eu vou ampliar Pois um não. pouco a sua. Vou ampliar um pouco a minha resposta à sua pergunta, não Sim, é? claro, claro. A Assembleia Legislativa de São Paulo, ela tem dado um exemplo para o Brasil. E por que não dizer um exemplo para o mundo? Nós somos o maior parlamento estadual da América Latina, não é? E nós, desde o início desse período de crise emergencial de saúde pública, nós temos buscado, no esforço conjunto, além de darmos o melhor exemplo, não é, para a sociedade, darmos efetivamente a nossa contribuição, não é? O Parlamento Paulista, ele está agregando valor e que eu considero histórico, não é, para a Assembleia Legislativa de São Paulo, a esse momento desafiador, não é, com tantos impactos econômicos, sociais, não é, impactos à saúde pública. Então eu começo aqui relembrando, eu acho que não é demais relembrarmos que desde o início da pandemia nós fomos pioneiros, aliás, fomos pioneiros e fomos o único parlamento do Brasil, incluindo o parlamento federal e os parlamentos estaduais, fomos o único parlamento, não é, a aprovarmos uma resolução, não é, que corta o subsídio dos advogados, dos deputados, vou falar salário agora, né? Nós fomos o único parlamento que aprovamos uma resolução da mesa que corta salários de deputados, não é? Que corta verbas de gabinete de forma significativa, não é? O fundo da Assembleia, não é, que chegou a ser cortado em 80% contratos, né? E para que todo este recurso possa ser endereçado ao Tesouro Público para o combate, não é, ao coronavírus. Então, desde o começo, e eu me orgulho, Guga, dessa legislatura, não é, porque estamos conjuntamente entendendo a gravidade do momento, não é, e o quanto é necessário que o parlamento dê a sua participação e que ela seja concreta, que ela seja prática na vida das pessoas que vivem no estado de São Paulo. Mas aí, nessa sequência, eu quero então falar sobre o PL 350, né? É um projeto de lei que nós apelidamos de projetão porque ele foi construído por mais de 60 deputados, não é? E ele aborda as mais diversas questões relacionadas a estes impactos que eu me referi, econômicos, sociais e da saúde, não é? Tratando até de uma matéria pouco enfrentada
mas que teve agora um aumento exponencial na pandemia, que é a violência doméstica, e você sabe que é bandeira do meu mandato, não é? Eu criei a Frente Parlamentar de Combate à Violência Doméstica e Familiar, mas para dizer que esse projeto também é um marco histórico da Assembleia Legislativa, porque do que se tem notícia, também não há outra legislação desta natureza para enfrentar os impactos da pandemia, não é? Aqui no Brasil. E nós ali abordamos as questões da isenção fiscal, da administração pública, da fiscalização de notícias falsas, da violência doméstica. E não poderíamos deixar de fora, e eu já estou agora respondendo a sua pergunta, não é? Não poderíamos deixar de fora um direito que também é um direito fundamental. Nós já tratamos disso no Conexão Legislativa, quando nós falamos de liberdade religiosa, nós estamos falando de um direito fundamental, sob o ponto de vista prático e constitucional. Não é? A Constituição consagra no artigo 5º, incisos 6º, 7º e 8º, a inviolabilidade, não é, da crença religiosa. O artigo 5º, no inciso 8º, Guga, institui, não é, a prestação alternativa em razão de crença religiosa. O que isso quer dizer? Quer dizer que o religioso, não é, que enfrentar qualquer conflito entre uma obrigação civil que ele tem que cumprir, não é, e a sua crença religiosa, quem garantiu isso aos brasileiros foi o legislador constitucional. Né? Garantiu a prestação alternativa, que é um instituto jurídico já consagrado desde a Revolução Francesa. Não é? Quando foi concedido o direito aos anabatistas de não lutarem na guerra, não pegarem em armas. Não é? Então, Guga, nós, nesse sentido, nós propusemos uma emenda, a emenda 100, para incluir no PL 350 2 artigos. Não é? Na verdade, a emenda, ela incluiu um capítulo no PL 350, o capítulo 7º, que contém 2 artigos, o 34 e o 35. O capítulo se chama da garantia à objeção de consciência, isso que eu acabei de explicar. E esse artigo 34 e 35, ele assegura a prestação alternativa enquanto durar, não é, a pandemia ou o estado de calamidade pública aos religiosos, não é, que enfrentarem algum tipo de conflito entre uma obrigação civil, não é, e a sua crença religiosa. Naturalmente, Guga, que tudo isso é feito com base nos princípios do direito, da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. Não é? Nós estamos falando de prestações alternativas que são possíveis e que são viáveis. Não estamos falando de prestações alternativas desarrazoadas, não é? Porque isso, inclusive, violaria princípios do direito. Mas é possível, porque a minha experiência prática de quase 2 décadas, inclusive advogando, não é, em favor de religiosos para garantir-lhes a prestação alternativa constitucional, é sempre possível nós atuarmos por meio de acomodações. Acomodação razoável. É sempre possível fazer isso. Então, por isso mesmo que o legislador constitucional, não é, ele assegurou a prestação alternativa na Constituição de 1988, lá no artigo 5º, onde estão os direitos fundamentais, exatamente, não é, pela razoabilidade desta possibilidade de se fazer uma acomodação a fim de harmonizar o direito fundamental à liberdade religiosa, não é, e outras obrigações a serem cumpridas pelo titular deste direito. Agora, deputada, muito interessante na aprovação desse projeto aí que vai ajudar toda a população de São Paulo, principalmente nesse quesito de liberdade religiosa e também, né, da pessoa poder estar tranquila em relação a estar em casa, assim, pois ele vai também participar dos cultos, reuniões e tudo mais. Agora, deputada, a senhora é presidente
da CPI aí de crimes contra crimes sexuais contra estudantes universitárias. Eu gostaria que a senhora contasse os detalhes do andamento destes trabalhos. Se não me engano, as reuniões acontecem todas as quintas-feiras, né? E é uma grande missão que a senhora tem agora na Assembleia Legislativa, que é presidir essa CPI, né, deputada? Guga, só complementando a minha resposta anterior, Pois não, lógico, lógico, eu lógico. acabei não mencionando o desfecho, né? Então, o PL Lógico. 350, ele foi aprovado na Assembleia Legislativa no dia 10 de junho e na data em data recente agora, não é? O PL foi sancionado pelo governador, Sim, no dia não é? E 14 esses de julho, o dia governador isso, sancionou. Saiu no Diário dia Oficial. 14 de julho. E os dois artigos da nossa emenda e do nosso capítulo 7º foram integralmente sancionados pelo governador João Dória. Eu quero, inclusive, publicamente manifestar aqui, não é, o meu agradecimento ao governador, porque ele é sensível à questão da liberdade religiosa. Já tratamos deste tema em outras oportunidades, não é? E ele prontamente, então, sancionou na integralidade os dois artigos que garantem a liberdade religiosa, a prestação alternativa e a objeção de consciência enquanto durar a pandemia no estado de São Paulo. Agora eu vou responder a outra pergunta. Legal, Você sabe interessante, que deputado. Não, mas é o meu importante mandato... a gente deixar avisado que já foi sancionado, que o projeto já é lei, né? Porque às vezes as pessoas até fazem uma certa confusão quando o projeto é aprovado na Assembleia, ele tem que ser sancionado pelo governador do estado. Então, pronto, está sancionado e já tem, é uma lei no estado de São Paulo, deputado. Agora vamos Já é lei, prosseguir a com a lei pergunta. 17... já é lei, a lei 17.268. Agora não é mais o PL 350. Agora é a Exato, é lei lei 17.268. Agora 268 falando do ano de 2020, que é uma lei, do... né, é importante a gente falar, que vai ficar para a história, né, porque como a senhora mesmo disse, né, poucos parlamentos, e eu diria praticamente nenhum parlamento no Brasil teve a atitude que a Assembleia Legislativa teve aí de destinar recursos, como a senhora falou, trabalhar, né, com a redução do salário de servidores e também dos deputados. Foi uma decisão de vanguarda que foi feita pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Então é importante a gente registrar tudo isso, deputada. Agora vamos falar da CPI, né, que a senhora preside, que é de extrema importância também, que trata aí dos crimes sexuais contra estudantes aí universitárias, deputada. Essa também é uma grande novidade, né, da minha atuação na Assembleia Legislativa, porque é recente a minha eleição para presidir esta CPI, e eu estou, Guga, muito comprometida, não é, com esta atuação, porque é também bandeira do meu mandato, além da defesa da liberdade religiosa e o combate à intolerância religiosa, é bandeira do meu mandato o combate à violência doméstica e familiar e também a defesa da mulher na condição de vulnerabilidade. Esta CPI ela é muito interessante porque ela está tratando de uma forma muito específica de um recorte da violência contra a mulher. Não é? A mulher é submetida a processos de violência, seja física, psicológica, moral, patrimonial, sexual, não é? E tantas formas de violência verbal, em vários espaços de convivência humana. Isso pode acontecer no ambiente de trabalho, não é? Isso acontece em grande medida no próprio ambiente doméstico e familiar, não é? Pode acontecer na via pública, pode acontecer em outros espaços, clubes, casas noturnas, restaurantes, não é? Em outros espaços de convivência humana. Mas o recorte dessa CPI é muito interessante porque nós vamos investigar e apurar uma espécie de violência contra a mulher que é uma violência pouco enfrentada e uma violência silenciosa, não é? Que é a violência sexual contra estudantes universitárias.
né? E isso pode acontecer, Guga, no campus, pode acontecer nos arredores da universidade, pode acontecer nas moradias de estudantes, repúblicas, e às vezes essa forma de violência pode acontecer na própria casa da estudante, não é? Onde ela vive. E também pode ser promovida por alguns agentes, atores, violadores, não é? Abusadores, pode ser alunos, colegas, não é? Pode ser funcionários da universidade, pode ser professores. Recentemente, num canal de TV bastante assistido e um programa, um telejornal também bastante conhecido nacionalmente, tivemos uma longa reportagem muito recente sobre abuso sexual de meninas em escolas de ensino médio, não é? Inclusive, aqueles abusos todos trazidos na reportagem foram promovidos por professores que já estão, a maior parte, descobertos e afastados das suas funções. Não é? E o que a gente percebeu nessa reportagem, e nós temos a convicção de que é isto que a CPI vai apurar, é que essa vítima, ela fica completamente paralisada. Não é? No sentido de quebrar o silêncio, de denunciar, de romper, não é? Com este ciclo. E muitas não denunciam ou por vergonha, ou por medo de retaliação dentro da universidade, não é? Também não denunciam porque tem o receio de que não vão ser acreditadas, não é? E que podem sofrer processos de exclusão ali da comunidade universitária e querem manter, não é, a sua inclusão nesse ambiente. Mas há relatos, Guga, de alunas, não é, que foram atacadas. Isso pode acontecer por meio de assédio, aliciamento, bullying virtual, não é? Quando a gente fala de assédio, são aquelas abordagens inadequadas e de natureza sexual que são feitas, às vezes, até durante a aula. Até dentro da sala de aula. E Guga, muitas sofreram estupro. Eu não quero cortar a sua linha de raciocínio, mas só colaborar também com um tema que a senhora pode continuar a sua explanação, até nos trotes, né? Que é um negócio que era tradicional, todo mundo quando entrou na faculdade, né? Uns temiam o trote, outros... Era um encontro tradicional que fazia parte do começo. E eles começaram a passar dos limites, né, deputado? Eu gostaria que a senhora falasse sobre isso também. Os trotes... no que diz respeito à violência sexual, eles se traduzem em leilões de alunas universitárias, não é? Se traduzem em desfiles não consentidos de alunas universitárias, não é? Então, basicamente, essa violência sexual, no contexto dos trotes, o que mais é relatado são os leilões das meninas, não é, para a satisfação sexual, não é, de outros indivíduos, não é, ou os desfiles, não é? Elas precisam ser constrangidas, elas são constrangidas e são submetidas a desfiles não consentidos, expondo completamente, Guga, sua dignidade, expondo os seus corpos, não é? É como se estivessem ou à venda ou numa exposição. Quer dizer, isso pode ser tão traumático, não é, para as universitárias, que há aquelas que deixam o seu curso, abandonam o seu curso, não é? Deixam a universidade, que não é fácil, você imagina, não é? Aquelas que conquistaram uma vaga numa universidade pública, todo o esforço, todo o investimento, o sonho, os pais, não é, que estão ali ansiosos porque a filha passou no vestibular e de repente ela vive um trauma
não é, de uma invasão da sua privacidade, para não dizermos, Guga, dos graves crimes de estupro. Não é que são os relacionamentos sexuais consumados, não consentidos e, em alguns casos, com uso de violência, o que agrava ainda mais a prática do estupro, a prática desse crime. Então, acho que é muito, muito significativa agora, nesse momento, nós nos aprofundarmos na prática deste crime, investigarmos, ouvirmos vítimas, testemunhas, não é, gestores de instituições de ensino e que tipo hoje de acolhimento, de atendimento está disponível para essas alunas universitárias. Então eu estou bastante confiante que é um passo importantíssimo que a Assembleia Legislativa vai dar, né, para a investigação e apuração, e naturalmente todo o resultado do nosso trabalho nós vamos encaminhar às autoridades competentes, não é, para processar e para julgar os que praticam esse tipo de crime. Agora, deputada, foi muito conversado também na última reunião que vocês vão fazer uma abordagem aí, pensar em psicólogos, para ter uma orientação, né, de como abordar essas vítimas e até para que essas vítimas elas se sintam à vontade em denunciar, porque a gente sabe a dificuldade, né, que as vítimas geralmente de violência têm, né, é uma invasão, né? A sua privacidade não é fácil. O que vocês pretendem fazer em relação a isso na CPI, deputada? Guga, nós tivemos 2 reuniões até agora. A primeira foi o processo de eleição e a segunda foi a oportunidade que eu tive de apresentar o plano de trabalho que deverá acontecer no prazo de 120 dias, podendo ser prorrogado conforme a decisão do coletivo, não é, da CPI. E nesse plano de trabalho nós estamos prevendo, exatamente porque as vítimas elas resistem, não é, em prestar depoimentos, quanto mais um depoimento público, já que o trabalho das CPIs da casa, eles são abertos, não é, ao público. Então nós teríamos aí um enorme obstáculo para ouvir vítimas que não querem se expor, não é, publicamente numa CPI para prestar o seu depoimento e relatar a sua experiência. Então nós estamos prevendo no plano de trabalho o apoio de profissionais ou um profissional, né, especialista em comportamento humano, psicólogo, não é, que possa, além de nos auxiliar na formulação das perguntas, não é, que não revitimizem aquela mulher, não é, ainda esse profissional nos acompanhar na oitiva. E nós vamos, o plano de trabalho, Guga, que eu apresentei, prevê que essas oitivas, conforme, não é, a necessidade da vítima, seja feita em local reservado, não aberto ao público. Não é que nós possamos ali de forma discreta, segura, não é, oferecendo à vítima esta garantia, não é, de sigilo ao seu depoimento, a garantia de segurança e de um acompanhamento psicológico. Nós queremos dar a elas toda a condição, as que desejarem e se dispuserem, de prestar os seus depoimentos em local seguro e reservado. E com acompanhamento psicológico. É muito interessante isso, né, deputada? Que com certeza os trabalhos vão avançar aí com mais facilidade e tranquilidade, o que é importante, né, num trabalho de CPI no Parlamento Paulista. Agora eu queria abordar um outro tema que eu sei que faz parte do seu mandato, né? A senhora tem aí leis como o projeto Quebrando o Silêncio, né? E a violência contra a mulher continua aumentando, e nos bastidores a senhora conversava comigo, fala que durante o seu trabalho, esses dias recentemente, por exemplo, a senhora passou o dia numa delegacia, né, com uma pessoa vítima de violência. Então, o trabalho não para em relação a isso. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso também. Guga, além de não parar, e ele não pode parar, não é? Nós estamos enfrentando agora um momento sensível da violência contra a mulher. Eu acho que já conversei sobre isso com você, mas assim que começou a pandemia, a própria ONU divulgou um documento, não é, com 14 medidas
já prevendo, não é, que períodos de calamidade pública que demandam isolamento social, não é, historicamente há um aumento exponencial da violência doméstica, especialmente contra mulheres e meninas, não é, e toda espécie de violência, inclusive violência sexual. Então, nós já estávamos advertidos e já imaginando que seria um dos problemas da pandemia, e não foi diferente. Não é? A violência doméstica, ela cresceu de forma exponencial. Eu vou trazer 4 números aqui para você, Guga, que comprovam isso que eu estou falando. Não é? Os primeiros são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e aí eu tenho um número do Estado de São Paulo e um número nacional. Houve um aumento de um pouco mais de 41% de feminicídios no estado de São Paulo desde o início da pandemia. E no Brasil, houve um aumento de 22% de feminicídios desde o início da pandemia. Um aumento, não é, de mulheres que estão morrendo, e a maioria delas dentro das suas próprias casas. E mais um dado agora é da nossa Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que, aliás, está acompanhando de perto este assunto e está criando mecanismos de atendimento desta mulher, inclusive o boletim eletrônico, não é, que a mulher pode acessar da sua própria casa para fazer a denúncia, o boletim e pedir a medida protetiva, né? Cumprimentar aqui o governo de São Paulo por meio da Secretaria de Segurança Pública, também cumprimentar a Defensoria Pública de São Paulo, que por meio do seu site tem um formulário, não é, onde essa mulher vítima de violência pode pedir uma medida protetiva virtualmente, e a Defensoria vai requerer junto ao judiciário essa medida protetiva. Mas dados da Secretaria de Segurança Pública, Guga, houve um aumento de 51% das prisões em flagrante de homens que estão agredindo as suas mulheres dentro de casa. E houve um aumento de 29% da decretação de medidas protetivas, que são aquelas previstas na Lei Maria da Penha, não é? A mais conhecida é a que determina o afastamento do agressor da sua casa. A deputada Damares Moura, sem dúvida. Pode concluir, desculpe. Esse é um problema, Guga, muito, muito sensível. Não é, que nós precisamos estar vigilantes e convidando as pessoas que estão perto dessa mulher a nos ajudarem denunciando. Passei, como eu disse a você, passei um dia inteiro com uma mulher vítima de violência na delegacia da mulher, para que nós obtivéssemos a medida protetiva para ela conseguir voltar para casa, porque ela estava literalmente na rua, não é? Porque ela não tinha mais condição de retornar para sua casa. Convidar a população que nos ouve, qualquer sinal suspeita de violência dentro de uma casa contra criança, mulheres, idosos, é preciso denunciar. Se você não quer se identificar, Disque 100, não é? E o Disque 100 vai encaminhar para um serviço de proteção. Disque 180, que é o Disque Mulher. E o 180 vai encaminhar essa denúncia para, não é, a rede de proteção. Deputada Damares Moura, o assunto foi muito legal, tanto que passou muito rápido. Eu quero que a senhora faça suas considerações finais e muito obrigado pela participação. Eu que agradeço sempre, Guga, a Rede Alesp, toda a equipe que nos recebe tão bem e que nos dá oportunidades tão ricas como esta, de nós alertarmos a população quanto, não é, a violações que são reais e que precisam da cooperação de todos no combate, na prevenção, na conscientização e na orientação. Muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês no Conexão Legislativa, e um grande abraço aos nossos telespectadores. Muito obrigado, deputada Damares Moura, do PSDB, que esteve com a gente nesse Conexão Legislativa de hoje. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau!